Olá, meus amigos, aqui Gilmenico Conde Basile. Estou aqui direto do Castelo Santa Saracali, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Eu e o Taquito, meu filhinho aqui, e o cachorro mais famoso da internet, pelo menos aqui no meu canal. E a gente está aqui hoje, um dia muito especial, que é para falar sobre o dia 27 de setembro, que é o dia de São Cosme e Damião. Qual a influência dele na Umbanda, no Candomblé, nas religiões de matrizes africanas, no catolicismo e também na fé popular. Gosta de São Cosme e Damião? Então assista esse vídeo até o final, que começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, muito mais do que especial, falando sobre a crença em São Cosme e Damião e principalmente nas entidades de Umbanda, as crianças, os ibejes e no Candomblé, os herês. Olha, é muito interessante que hoje a gente está aqui no Castelo Santa Saracali e não no Templo Escola. O Castelo Santa Saracali, ele é aberto de sexta a domingo, das 9 às 19 horas, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. E ele é aberto à visitação pública. Você faz um tour, conhece a Capela de Santa Saracali, conhece a Gruta de Santa Sara, o Mirante, a Sala do Trono e vários outros lugares aqui, como a loja de produtos de souvenirs ciganos e objetos de arte. É um museu que fala da história de Santa Saracali, da cultura cigana e muito sobre as energias e as crenças populares. E aqui nós temos várias imagens de santo. E todo mundo sabe que eu sou o artista plástico que construiu todas essas esculturas, imagens, estátuas e várias outras obras de arte. E hoje tenho mais duas aqui para mostrar para vocês, que é São Cosme e Damião, aqui, num tamanho bem grande aqui. Foi confeccionado esse mês para trazer para cá. Ele vai ficar aqui adornando o castelo. Tá aqui os seus doces, vai estar aqui aberto dia 27, recebendo as pessoas aqui, trazendo toda a sua força, a sua energia, toda a fé, né, energética de São Cosme e Damião para todos vocês aí. E eu vou estar aqui mostrando que são duas esculturas feitas por mim. Eu quis retratar Cosme e Damião. Eles eram dois médicos, né, gêmeos, mas já eram adultos quando faleceram. Então, a retratação nas imagens, eu quis fazer a fusão dos herês e dos guias de criança, dos ibejes, a Cosme e Damião, colocando eles numa versão bem mais jovem e aí levando para vocês. Aí fiz essas duas esculturas aqui, muito bonitas, para a representatividade de São Cosme e Damião aqui, para recepcionar e encantar todas as pessoas que vêm. Então eu coloquei aqui bonitinho para vocês vão estar vendo aqui do decorrer do vídeo, partes da montagem, de como foi a customização, como foi a confecção, de toda a elaboração dessas duas peças lindíssimas que vão adornar aqui toda a recepção do dia 27 de setembro e durante todos o resto dos dias que o castelo estiver aberto, vai estar aqui essas duas imagens aqui, junto de Jesus, trazendo toda a sua força. E por que vai falar assim, nossa, mas Cosme e Damião misturado com Jesus e tal? Então vamos tirar um pouquinho do véu de tudo isso e falar sobre tudo isso, o que é muito importante. Aqui eu estou do lado do altar de Santa Sara, bem próximo a tudo aqui. Depois eu mostro aqui, no decorrer do vídeo vai ter imagens mostrando partes aqui do castelo e você venha também conhecer ele. Gente, é muito importante você saber e pesquisar sobre as coisas que acontecem. A intolerância no mundo, né, mas aqui no Brasil, ela é muito difundida em relação às religiões de matrizes africanas. Pelo quê? Pelo desconhecimento, pela confusão que é feita em relação ao que se sabe sobre as religiões de matrizes africanas, o porquê de tantas coisas. E muitos santos católicos tiveram seu mandato meio que cassado ou suspenso. Cosme e Damião acabou sendo um pouco silenciado na fé católica no Brasil, e em vários lugares as pessoas pensavam que eles já não participavam mais da Igreja Católica, assim como São Jorge também teve muitos pontos, muitas vezes não sendo tão divulgado pelas igrejas, justamente por estar vinculado demais à questão da Umbanda e da religião
religiões de matrizes africanas. Isso mais no passado. Hoje em dia, graças a Deus, tudo voltou, eles estão aí. E lembrando que São Cosme e Damião, eles são venerados da igreja e são santos da igreja católica. E eles entraram na Umbanda e no Candomblé também. Existe uma devoção a São Cosme e Damião e os cultos, como é que é. Então a gente vai hoje estar falando sobre todas essas prismas diferentes que você não entendia. E qual a fusão dele com os guias de criança. Bom, vamos lá. Primeiramente, São Cosme e São Damião. Quem foram? Foram gêmeos médicos nascidos na Síria, de uma família muito boa financeiramente, eram ricos, né, de família rica, porque até mesmo na época se formar em medicina ou ter uma profissão adequada, só mesmo as famílias de uma renda muito alta para conseguir esses feitos. Bom, então São Cosme e São Damião, eles nasceram na Síria, ali por volta do século III, e tiveram toda ali a sua peregrinação, começando com toda a sua vida no conforto, tudo bonitinho, se formando médico e tal. Porém, o que acontece? O que aconteceu com vários santos católicos, né? A maioria dos santos católicos e martirizados aconteceu o seu martírio por terem se convertido ao cristianismo. E não foi diferente com São Cosme e Damião. Eles se converteram ao cristianismo e lá no cristianismo eles fizeram a prática de seguir os passos de Cristo. O que era na época desses santos um ato de grande vitória e de ousadia e quase que um ato kamikaze suicida. Por quê? Porque você assumindo-se cristão, sendo de uma família abastada, muito importante, você era altamente perseguido, porque na época em que eles viveram, ser cristão era completamente ir fora de tudo. E o que eles fizeram por ser cristão? Deixaram de cobrar as suas consultas, começaram a atender as pessoas gratuitamente, ajudar a curar, viajando, levando a palavra de Deus, curando em nome de Cristo, fazendo suas orações, curando gratuitamente, tanto ricos quanto pobres, indiferia de quem fosse. Eram considerados até como os sem pratas, né, que não cobravam. E eles começaram a ser perseguidos. Aí o imperador da época, o imperador Diocleciano, ele pega e vai e há uma encrenca com São Cosme e Damião. Por quê? Porque ele quer que São Cosme e Damião se curve aos deuses pagões da época, aos deuses romanos. Então ele tinha que estar. E eles se negam a se curvar aos deuses pagãos e se negam a continuar cobrando, e eles fazem tudo aquela caridade em nome de Cristo. Porque muitas das pessoas hoje em dia, principalmente no Brasil, esquecem que ser cristão era fazer tudo de uma maneira peregrina e gratuita e pela fé. E por fazer, era uma doação em vida as pessoas que seguiam os passos da humildade de Cristo. Abdicar a sua fortuna, abdicar ao seu conforto, tudo em pró da causa humana, de curar, acolher e amar o próximo, como Jesus fez. Ao contrário das mega religiões poderosas, né, que tanto na música, como na vida, como diariamente, tudo visa muito dinheiro. Então eu não sei em que momento que a palavra de Cristo muda para que essas pessoas fiquem dessa maneira. Para que esses santos existissem, eles sofreram, morreram antes até da Bíblia nascer, que ela nasce depois 300 anos, né? Ali começa a fé católica e tudo mais. Bom, mais de 300 anos ali, gente, depois da morte de Cristo. E aí, o que acontece? Eles foram perseguidos, foram torturados e mortos por não se converter aos deuses pagãos romanos e manter a sua fé em Cristo, como Santa Bárbara, como São Jorge, como vários outros santos. Eles tiveram, desse período antigo, né, de era medieval e tudo mais, quando eles assumiam a sua fé cristã, eram perseguidos e morriam.
Aí São Cosme e Damião tiveram toda essa história linda e tudo, mas perderam a vida. E eles ganham depois com a criação da Igreja Católica, a maioria desses santos vão acontecendo e catalogaram os seus milagres, e eu não sei porquê, né? Porque é estranho, porque os romanos, eles matam primeiro os santos e depois, anos depois, constroem uma religião e aceitam e canonizam esses santos todos como santos até hoje. E aí o São Cosme e Damião é reconhecido, a igreja principal dele, a Basílica de São Cosme e Damião, está em Roma, é belíssima, até o meu amigo Jorge Mozo esteve lá esse ano, o culto a São Cosme e Damião é feito lá, uma basílica lindíssima, muito antiga também, construída lá há muito tempo. Então, a perseguição deles foi essa, a história deles como está. Bom, mas como é que eles vão parar dentro das religiões de matrizes africanas? Bom, isso é muito claro, como quase todos os santos católicos que foram parar nas religiões de matrizes africanas. Com o Brasil colônia, trazendo os escravizados para cá, houve a questão de impor a catequização dos negros escravizados, dos indígenas, e converter eles à religião católica, né, daqueles colonizadores, forçarem os escravizados a isso. Então eles tinham que disfarçar a fé dos seus orixás, o culto aos seus orixás, com um altar católico em cima e embaixo as oferendas. E eles assimilavam os poderes dados a cada santo aos mesmos poderes dos deuses da natureza, que são os orixás, assimilavam as energias para ter as juntamente difundidas da mesma maneira, para que a energia se batesse ali. Então, o sincretismo, ele não nasceu assim, por beleza, por nada disso. Era uma necessidade para conseguir que você cultuasse as suas divindades sem ser perseguidos pelos senhores de escravos e pelos colonizadores, né, os descobridores do Brasil. Na verdade, as pessoas que vieram para cá e tomaram na mão grande esta terra belíssima que é o nosso país. Bom, e aí assimilaram. O que assimilaram? Como São Cosme e Damião ficou muito conhecido por ser médico dos pobres, criarem, ajudarem e terem essa pureza, essa ingenuidade, serem jovens, não eram crianças, mas eram jovens. Então eles foram muito assimilados à energia da pureza, da inocência, e isso assimilou-se demais às crianças. E no culto do candomblé, que foi a primeira religião a vir, depois a Umbanda é muito mais jovem, ela chega depois, muito depois. Então, o candomblé tinham as entidades que eram os herês, que eram espíritos jovens de criança e eram ligados à pureza, à esperteza, à traquinagem da criança e toda essa história. Então, eles assimilavam a energia de São Cosme e Damião quando eles tinham que fazer alguma coisa para os herês, né? E aí vem migrando para lá. Quando nasce a Umbanda herda o sincretismo disso tudo. A Umbanda já vem com a matriz africana, com os pretos velhos, a entidade vindo lá, a mistura de um pouco do kardecismo e a mistura do cristianismo. Mas o cristianismo, ele entra como essa fusão das orações dos pretos velhos escravizados. Aí as pessoas falam, mas não pode, embranquecimento da religião. Então quando você vai fazer uma oração, você vai rezar uma oração católica dentro de uma Umbanda, se reza Pai Nosso, se reza Ave Maria, se reza isso, reza aquilo. Sim, se reza. Por quê? Porque os negros escravizados, os pretos velhos, os nossos sábios, os nossos vovôs, nossas vovós que vêm na Umbanda, eles tinham uma prática de benzer as pessoas através das orações católicas, mas com o fundamento africano, porque era um disfarce e tudo. E essa similaridade de, ao mesmo tempo, a fazer, cultuar os orixás e o santo católico, fez com que eles aprendessem muito sobre a energia que cada santo católico tinha, a sua essência, para poder fazer a similaridade, né, a semelhança que tinha com o orixá católico, o orixá de Umbanda e o orixá do candomblé, com a questão da energia do santo católico. Os poderes, né, que nem Santa Bárbara, os raios e relâmpagos, aí em Iansã, automaticamente, a deusa dos raios e dos relâmpagos. A mesma coisa, a similaridade, os São Cosme e São Damião, a pureza, a inocência, ou os guias de criança, os herês, a corrente da jovialidade, né? O princípio de tudo que começa, o recomeço da história, o nascimento de tudo.
Então, assimilavam assim. Então, assim tem essa fusão. E quando nasce a Umbanda vem da questão dos indígenas, da população indígena, que tinha a cultura indígena, a pagelância, o curandeiro, os curandeiros, os pajés, que curavam através das ervas, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as matas, as águas, também adoravam a natureza, assim como os pretos escravizados. Então, houve uma fusão muito grande e a idealidade da incorporação mediúnica nas pessoas. A incorporação, trabalhar com espíritos que já viveram na Terra, coisa que o candomblé trabalha com espíritos que são deuses da natureza. E a Umbanda herdou um pouco da incorporação e da espiritualidade de Kardec, que é a fusão, mas com espíritos vindos como divindades que também já viveram na Terra. Viveram, sofreram, foram mártires e tudo mais, tinham uma causa linda, nobre, uma história e uma missão a voltar de todo o seu sofrimento, através de todo o conhecimento, trazer de volta e amenizar as pessoas. Então as entidades de Umbanda vêm desta forma. Aí, a tradição de São Cosme e Damião de oferecer doces e tudo mais. E por que dia 27 de setembro? 27 de setembro marca o martírio de São Cosme e Damião pela Igreja Católica. Então é um dia escolhido pela Igreja Católica em celebração ao santo. A canonização de São Cosme e Damião vem através disso, seu sofrimento e tudo mais, o seu martírio, porque são santos mártires, né? Os mártires são aqueles que sofreram, né, pela sua fé. Então se tornaram santo pelo aquele seu martírio, por ter sofrido em nome da sua fé cristã. Então, aí vem a história disso. E a similaridade da pureza, então, sempre vinham eles da forma de criança. E dentro dessa vertente, foram criando mais e mais uma figura sobre isso. Então, na Umbanda se faz um dia repleto de doces, balas, tudo ligado à criança. Bonecas, bolas, bexiga, a cor azul bebê, verde, rosa clarinho, verde clarinho, esses tons de cores, assim, bem que remete ao mundo infantil. O arco-íris, das cores, muito colorido e tudo mais. Claro que também depois foi colocando as questões de gênero em tudo. Aí se assimila muito Cosme e Damião a cor azul clara e rosa claro. Então, para menino e menina. Então ficou uma coisa assim. Mas tudo vem depois com a mão do homem e com aquela coisa muito mais ligada à nossa questão de gênero que as pessoas foram desenvolvendo aí para a vida, né, do cotidiano. E tirando um pouco a santidade das coisas. Então, aí a prática do dia 27 é de dar doces, balas, bolos, fazerem promessas e dando isso. E essas promessas, é muito engraçado, que a maioria das vezes as pessoas prometem todo ano fazer um bolo tal, e sempre em prol de uma cura, em prol de uma criança que vai nascer, um parto complicado, uma doença na infância, salvar a criança e tudo, e isso sempre acontece. Então, as entidades, os herês, as crianças, elas são muito ligadas à cura. São as entidades mais importantes que nós temos na religião da Umbanda. É a corrente mais forte que tem. Não, existe uma mais forte, uma mais fraca? Existe sim. Ah, mas é a de Exu. Não, a de Exu é a corrente de defesa, é muito forte. Mas por que a corrente das crianças de São Cosme e Damião, dos ibejes, né, dos herês do candomblé, dos guias de criança, é a mais forte? Por quê? Porque é o início, é a pureza, é a vitalidade, é da onde nasce, é o nascimento. Se o nascimento vem, então é a base, é aonde começa. Então é o primeiro pilar. É o gatinhar, é o conhecer, é o conhecimento, é a pureza, é estar, é a inocência, antes da violação, antes de ser corrompido, antes de você ter misturado. Então, a corrente dos guias de criança, de São Cosme e Damião, dos ibejes, dos herês, é a principal, a mais forte, o pilar mais forte. Existe o número 1, que é Exu, que é a espiritualidade, que é a fusão, é a comunicação entre todos os mundos. Mas
como base e estruturação, nem Exu estaria aqui se ele não começasse através da criança, se ele não começasse do princípio, se ele não viesse do nascimento, daquilo que nasce, né? Então tem essa força muito grande aí, que é a pureza, é o início de tudo, é antes da gente estar. Então, aí o que você diz? Qual é a história? Por isso que nós temos a linha da direita e da esquerda, né? Por quê? Da direita e da esquerda. Por quê? Porque em cada ponta está uma energia. Na ponta direita está primeiro a questão de Ibeje, de São Cosme e Damião e os Herês. E na outra ponta, Exu. Os dois pilares de sustentação. A pureza e a malandragem, a esperteza, depois de tudo. É como você nasce e como você permanece, o que você se torna, né? O ser humano, o Exu é exatamente o que nós somos, sabe? Já descoberta de tudo, de toda a história, e ali o início de tudo. Então são os dois pilares, enquanto você é inocente e depois que aquilo que você se tornou. Então é bem interessante, então as pessoas fazem promessas para isso e fazem, né, geralmente as promessas são feitas, olha, eu prometo tal coisa e durante 7 anos todas as datas eu vou dar uma festa, ou eu vou fazer um bolo, ou eu vou distribuir saquinho de doces, ou eu vou dar uma mega festa. Então tem muitas promessas assim. E isso funciona até hoje, até claro que no tempo passado era muito maior. E por isso que acontece a questão de você dar doces nas ruas. Você vê em vários lugares as pessoas distribuindo doces na época de São Cosme e Damião, dando saquinho de doce para as crianças e tudo mais. Isso não é veneno, isso não é macumba, isso não é feitiço, isso não vai acontecer mal, isso não vai te converter a nenhuma religião, porque isso é uma promessa, é um pagamento de promessa. Esse hábito da distribuição dos doces são pessoas pagando promessas de cura, promessas desesperadas, e se eles estão distribuindo, é que a promessa reduziu, alguém foi curado, algo de muito bom aconteceu para ela estar distribuindo esses doces até hoje, ter essa missão da distribuição desses doces. E muitas das vezes as pessoas nem são de matrizes africanas, muitas das vezes não são de Umbanda, às vezes são católicos ou não é de nenhuma religião e tinha uma empatia por esse santo, e na hora que teve o desespero, teve essa coisa de acolher e de e fazer uma promessa e ser atendido. Então, assim, menos preconceito, gente, muito menos preconceito temos que ter, porque esses doces, eles são frutos de uma promessa realizada, de uma cura, de algo muito bom. Não é fruto de maldade, não é para converter ninguém, não vai sujar, porque a cabeça do povo hoje em dia religioso, né, protestante, é muito doida, gente. Eles veem diabo, demônio em tudo, demoniza demais as coisas. Infelizmente, pessoas também das matrizes africanas, usam, né, o nosso culto como também algo muito pesado, deturpado. Aqui eu venho aqui, falo tanto sobre, eu tento desmistificar tanto, tirar toda essa demonização colocada em torno dos atos religiosos, aí você vê outros babacas aí montando igrejas, isso, aquilo, e deixando a coisa totalmente satânica, assustadora, parecendo um Halloween de mau gosto, sem fundamento, só para dar arma a esses outros fanáticos religiosos a serem intolerantes com a gente, porque passam um recibo em nosso nome. Então, assim, existem muitas pessoas usando o nome das religiões Umbanda, Candomblé, Quimbanda e tudo mais de uma maneira errada e deturpando, e a gente está pagando o pato de uma coisa que a gente não faz. Bom, então na Umbanda tem todas essas práticas, a fusão de São Cosme e Damião, o dos santos católicos vieram para cá e já aderiram. E além de São Cosme e Damião, também criaram mais um, Do-Um. E aí foram falando, Cosme e Damião e Do-Um, era 2 em 1, era a força dos dois unificadas em um, e aí foram juntando, e aí colocaram, e aí apareceu o Do-Um como uma forma física, né, como todas as histórias vão indo. Quem conta um conto, aumenta um ponto, e aí de 2 viraram 3,
dois e um pouco mais novinho aqui. Então eles ganharam um irmãozinho ali no meio. Então tem muitas imagens de São Cosme e Damião que tem os dois e o Dom Um, né, no meio ali. Aí tem essa coisa assim. E já virou até entidade aí, tem gente que recebe o Dom Um e tudo mais, que sabe a história dele e vai, mas tudo vem desenvolvendo e vão vindo para cima. Não que não seja verídico, deve até ter uma história, porque todas as histórias têm um fundo de verdade e um fundo de mentira, umas coisas assim. Mas a fé é muito importante. Na questão espiritual, pode ser uma nova divindade, a energia canalizada de dois em um e vindo, né? Então tem toda essa fusão. E no candomblé, eu falei que eles também têm uma certa participação no candomblé. Sabe que tem, gente, por mais que o candomblé ele não cultue santos católicos, ele não tem essa fusão, o candomblé brasileiro, né, daqui, porque o candomblé brasileiro ele é único, tá? Ele não existe na África, não existe em lugar nenhum, a não ser no Brasil, tá? Então, assim, até a vestimenta, tudo, tem toda uma peculiaridade que só o Brasil tem. Tá, uma releitura que foi desenvolvida aqui e vai de uma coisa bem mais radical. Olha aqui, ele vai procurando cantinhos. E o que acontece? Como é que é o culto no candomblé? O culto no candomblé de São Cosme e Damião existe no dia 27 de setembro, principalmente na Bahia, na região da Bahia. Bahia também lá o berço de toda a matriz africana, né? A primeira capital onde tem a maior população negra, né, no Brasil, de muita história, e principalmente em relação aos orixás e ao candomblé, a Bahia tem um fundamento muito grande. Apesar de Recife dizerem ter o candomblé mais antigo, né? Mas são várias historiações, mas a Bahia realmente tem muita tradição. E a Bahia também tem muitas igrejas católicas. Além de ter a influência preta muito grande, a influência católica na Bahia também é muito grande. Salvador tem uma igreja para cada dia do ano. E não é igrejinha, não, são imensas. Quem vai a Salvador sabe que se você quiser passar lá para ver todas as igrejas, vai ter que tirar muitos dias, porque é uma igreja para 366 igrejas católicas lá, para santos diferentes, todas revestidas em ouro, em pintura em ouro, é belíssima, é muita história, são antiquíssimas, é fantástico. E o que acontece? O candomblé, o fundamento dele, sempre tem funções que envolvem a Igreja Católica. Você sabia disso? Por mais que não tenha o sincretismo, mas tem embranquecimento. Tem que ir lá ver uma missa e rezar uma hóstia depois que prepara um iaú. Tem um fundamento que tem essa função de ir até lá. Então, e tem muita fusão, houve muita briga e muitas oferendas eram feitas ali nas igrejas louvando o orixá. Apesar de brigarem tanto dizendo que não existe esse sincretismo, existem sim. A própria igreja de Nosso Senhor do Bonfim, a lavagem do Bonfim, levada lá pelos filhos de Gandhi e pelas baianas da Água de Cheiro, vão até lá em cima, sobem a colina sagrada e vão lavar as escadarias do Bonfim. Até hoje, isso já foi motivo de guerra, de briga entre católicos e candomblecistas e tudo mais. Fatos históricos já aconteceram, muita coisa nas escadarias das igrejas entre as duas religiões. O candomblé querendo fazer a sua função. Porque, queira ou não, o candomblé o brasileiro assume o ponto sagrado das igrejas e utiliza-se dela para muita coisa, assim como a Umbanda também tem fundamentos que vão a questões das igrejas, por ter uma influência muito grande do Brasil colônia. Então o que acontece? Então eles fazem muito essa fusão, sim. E São Cosme e Damião é comemorado lá, e é muito engraçado porque não é na distribuição de doces. Aí eles vão mais na essência da questão do orixá e da função do erê, porque o erê no candomblé, ele não é tão como o erê de Umbanda, como se fosse uma criança muito novinha, muito ligada aos brinquedos, aos carrinhos, a parte infantil mesmo. No candomblé, o erê cozinha, trabalha, faz, ele antecede o seu santo na feitura e você vira com o erê e ele faz de tudo ali. Ele que conversa, ele que fala pelo santo, né? Ele que se comunica antes de tudo e ele trabalha, ele tem uma função muito grande. E ele tem já uma certa maturidade, não é tão igual aos guias de criança. Ele já vem numa função mesmo, né, importante de fazer. Então, quando é comemorado a questão
do dia 27 a São Cosme e Damião, o Cosme e Damião é comemorado com um caruru. Caruru é uma comida típica, né, vinda dos terreiros, né, da Bahia, à base de quiabo, azeite de dendê, camarão seco, alguns põem frango, tudo faz uma coisa. É uma comida deliciosa, gente. É muito bom. Vai vatapá, caruru, tudo eles montam, sabe, o caruru. O caruru de Cosme e Damião é algo à parte, é babado, confusão e gritaria. É muito bom. Se você nunca passou por essa experiência, é bom demais. Tem que comer com a mão, hein? Pra ser gostoso. Mas é muita comida, gente. Aí o que acontece? O pessoal faz e distribui para a vizinhança, distribui primeiro para as crianças, dá de comer às crianças primeiro, depois sai distribuindo para todo mundo. Porque é um símbolo de fartura, é um símbolo de sustento. A comida é o que sustém, é o que abre, é o que te põe de pé, é o que fortifica. Porque aí simboliza a medicina de São Cosme e Damião, a abertura dos caminhos, a pureza das crianças, a força, a energia, o alimento, a vida, o renascimento, a comida. Então é um momento de celebração. Então o São Cosme e Damião é muito marcado por esse banquete, né, à base de caruru, dado no dia 27 de setembro. É uma festa muito grande, a Bahia mesmo toda para, em todo canto que você vai, tem sempre alguém que dá um caruru. Então, e é também a base do caruru. Por que se dá o caruru? Também é para pagar promessa, igualzinho. Você vai pagar uma promessa. Ah, não vou comer o caruru, que isso é comida, é macumba, é comida de santo, é comida disso, daquilo. Não, é comida gostosa, é comida de axé. Se ele tá dando um caruru, é porque algo de muito, muito, muito bom aconteceu. E ele tá pagando aquela promessa com aquela comida maravilhosa, dando ali, ó, distribuindo graça a quem recebeu a graça, né? A força divina. Então, é muito gostoso tudo isso. O símbolo de São Cosme e Damião, ele vara, né, histórias. No catolicismo ele tem uma história belíssima, porque marca muito. Olha, a história de São Cosme e Damião, o martírio deles e a entrega deles é muito interessante, porque mostra bem o que era a conversão às palavras de Cristo. Quando a pessoa se convertia ao cristianismo, ela fazia aquela coisa, ela é uma entrega, né, de se pôr ali, muda-se a vida, se entrega ali e vai a humildade, a preocupação é com o próximo. E que pena que isso se perdeu nas próprias religiões cristãs hoje em dia, né? A soberba, ela impera muito mais do que, quem dera realmente a gente seguisse os passos dos santos mártires da igreja, né, que sofreram tanto. Então é muito bonito, é muito interessante. Então a gente vê muito mais. Quando a gente relembra e pesquisa as questões do fundamento da santidade desses santos, a gente começa a entender melhor quem era Cristo e o que era ser cristão, né? E o que deveria ser hoje. E a questão da fusão com as matrizes africanas, a gente desmistifica a questão de macumba, trabalho feito, maldade, demonização. Não, gente. Toda essa função, ela tem um fundamento sagrado, tem um fundamento de amor, de força, tudo. Eu gosto de ressaltar sempre para você, quando a gente fala de religião, né, seja de matriz africana, de qualquer uma, elas têm fundamentos dentro de si, elas têm uma regra a ser seguida. E as de matrizes africanas, a gente tem que entender que as pessoas confundem a feitiçaria, os catimbozeiros, gente que se passa por religiosos para tirar dinheiro dos outros, vendendo um tipo de feitiço, vendendo alguma coisa que ela quer, uma amarração, vendendo a parte religiosa. E se passa por isso. Isso não é a religião. Isso são pessoas espertas deturpando uma história e não te ensinam sobre. E existe um analfabetismo na questão das religiões que é muito triste, que transforma em preconceito, que transforma em crime e que tortura, mata até hoje todo um povo em nome de uma deturpação religiosa. E não pensa que é diferente, não. Nas religiões também evangélicas aí é a mesma coisa, gente. Entendeu? Não é diferente. Você vai lá, mas eu não faço trabalho. Não. Você vai lá, você paga,
vai estar lá o bonito lá pregando, mas olha, se você ofertar tanto, se você fizer vamos fazer um voto, vamos fazer aí, como é que chama? Eu nem sei, eu não sei muito. É como se fossem as nossas promessas, né? Só que eles vendem isso, eles te vendem um trabalhinho, ali é um trabalhinho também. Ah, porque nós vamos edificar a sua casa, você vai voltar para o marido, vai trazer de volta, vai isso aqui. Como é que é? Tá determinado, tá isso, daquilo, tá amarrado, repreendido, tá profetizado. Nada mais é do que ele tá te vendendo ali, porque você vai morrer com um ali, ele também tá te fazendo um feitiço evangélico. Entendeu? Tem os feiticeiros evangélicos, tem também. E tem o evangélico sério, que vai ali e fala de Deus, de Deus, de Deus. E esquece de ficar demonizando as coisas. E vai curtir a sua religião seguindo mesmo ela. E esquecendo essa questão dessa prática do feitiço. Porque o feiticeiro que quer ganhar dinheiro, ele tá na Umbanda, ele tá no Candomblé, ele tá na Quimbanda, ele tá na Igreja Católica, que tem também, você chega lá, conheci muito padre que fazia feitiço, que cobrava para limpar aí a casa dos outros, para fazer isso, para fazer aquilo. Ah, bom, cobra para tudo, né? Até para encomendar. Aí dá uma extremunção, o povo cobra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você vai também nas igrejas evangélicas, também tem a pessoa que ele te promete uma coisa através do dinheiro que você vai dar. Não muda nada, o mau caráter, ele é mau caráter independente da cor da sua pele, independente da sua etnia, independente da sua religião, independente do seu sexo, independente de qualquer coisa. A pessoa quando não presta, ela não vai prestar em lugar nenhum, ela vai usar qualquer coisa para dar golpe. Golpe tem em todo lugar. Para mim não existe religião certa nem errada, existem pessoas que utilizam dela de maneira correta do que ela foi fundada e deturpam ela para transformar em algo muito ruim, todas elas, até mesmo com a intolerância. Por isso que eu não quero ser intolerante, vulgarizar nenhuma outra religião, mas e sim pessoas que usam das práticas da maneira errada, sem explicar. Se recuse a frequentar qualquer lugar que a pessoa não te explique o que acontece. Se você não sabe o que acontece dentro de um lugar, não frequente. Se é tudo a portas fechadas e você não sabe o que vai ser feito, te cobraram alguma coisa, pediram teu dinheiro e não te explicaram para que é, e não te deram uma lógica para aquilo, não faça, não vá. Saia disso. Procure outra pessoa séria e procure saber, se você é adepto religioso de algum lugar, se aquilo tem fundamento, se aquilo está seguindo a raiz do que foi criado, o propósito, e principalmente, se o propósito religioso tem a ver com você, bate aqui no teu coração. Porque do contrário, melhor só do que mal acompanhado. Como eu sempre digo, e repito da Cruz de Camargue. A Cruz de Camargue é: minha fé está ancorada em meu coração. Se a minha fé está no meu coração, eu não preciso do que está da opinião dos outros de fora para que eu continue seguindo a minha fé. Eu sei o meu certo e errado. Certo e errado é uma coisa individual. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para mim pode ser certo para você. Então, certo e errado está aqui dentro do nosso peito, do nosso coração. Então, não se traia, não traia suas convicções e não traia os seus sentimentos. E antes de frequentar ou falar bem ou mal de alguém, de alguma religião, de alguma coisa, de alguma história, procure saber tudo antes de dar o seu parecer. Notícia falsa é muito ruim desde que o mundo foi criado. E até mesmo ela atrapalha a nossa evolução. Então, olhar para os cultos como o de Cosme e Damião, com os olhos que as pessoas olham, proíbe as crianças de pegar os doces, as balas e tudo mais, sem saber a veracidade de tudo, sem saber que os santos são católicos, hein? Eles são cristãos. Então, quando você cospe uma bala de São Cosme e Damião, uma oferenda que é para São Cosme e Damião, você está eliminando santos que são cristãos, né? Pensa aí, ó. Para e pensa. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham tirado
proveito, né, da nossa conversa, que tenha sido esclarecedora para alguém que não sabia ainda de algumas coisas, que gosta e acompanha o meu canal, que está aí atento aí com todas as nossas mudanças que estão acontecendo. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante. Gostaram? É lindo, não é? Então, você quer que essa obra continue? Quer continuar me ajudando? Vai ser maravilhoso. Assiste, curte, comenta, compartilhe com alguém. Cada vez que esse canal crescer, monetariamente, o que ele monetizar, vem tudo para cá. É colocado para o Templo de Santa Sara, para as pessoas que querem ter um espaço bonito, para ter uma energia positiva, poder rezar do seu jeitinho, porque aqui você pode ser de qualquer religião. Aqui a gente não converte, eu não vou te converter a nada. Mas se você gosta, e gosta do meu canal e quer que cresça, ajuda aí, gente. Vai ser muito bom e a gente sempre está precisando revitalizar tudo e ajudar. Bom, eu espero que você tenha gostado e que você esteja me acompanhando. E é muito importante que você opine aí embaixo, fala aí sobre os temas, comente sobre esse vídeo. Se você chegou até o final deste vídeo e quer que eu entenda que você compactou comigo de vários aí momentos aqui desse vídeo e assistiu até o final, tá aqui nos prestigiando, escreve aí para mim uma palavra-chave, e essa palavra-chave vai ser herê. Exatamente. Eu pus bem curtinho, herê, que é a versão do candomblecismo para se identificar com os nossos guias de criança, né, os nossos IBEJs, e se identifica com o Cosme e Damião, os herês, né? E a gente fala, geralmente a gente fala, vai ser gira de herê, vai ser festa de herê, né? Já popularizou, né? Já caiu para todos, né? Mesmo sendo um termo africano, e tem muito a ver com a nossa história de hoje de São Cosme e Damião. Se você escreveu aí embaixo herê, eu vou saber que você sabe, entendeu quem é Cosme e Damião e quem entendeu também como funcionam as coisas no plano espiritual, nas religiões e principalmente aqui com a gente, aqui no nosso Palavra de Amigo, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do canal e não deixe de seguir, porque lembre-se, hein? São Cosme e Damião, eles abdicaram de todo o seu tesouro, toda a sua fortuna para cuidar de todos aí, por amor da Cristo, por amor ao próximo e por amor a você. Então, nunca vamos largar a mão um do outro, porque lembre-se, eu seguro na tua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo fica por aqui, com esta força de São Cosme e Damião, muito forte dentro do teu coração. Feliz dia 27 de setembro, que vai estar aí, ó, festejando, talvez você já esteja assistindo, já tenha passado, mas aí, feliz dia de São Cosme e Damião para todos vocês. E ó, agora vamos terminar diferente esse, não só com tchau, tchau, vamos terminar aí, ó, vamos lá. Bahia é terra de dois irmãos, governador da Bahia, São Cosme e São Damião. Bahia é terra de dois irmãos, governador da Bahia, São Cosme e São Damião. Axé! Viva São Cosme e Damião! Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.